vá pelo menos a Ouro Preto. Chegando em Ouro Preto, você parece que voltou no tempo, o centro histórico da cidade é belíssimo, e você percebe várias igrejas, uma proporção muito grande de igrejas. Por que isso? Você havia em Vila Rica, né, atual Ouro Preto, várias irmandades religiosas, irmandades que se reuniam na devoção de um santo. E estudando essas irmandades, tem um texto sobre isso, depois eu passo para vocês a citação correta, uma historiadora que vai analisar essas irmandades, e analisando essas irmandades, ela consegue fazer um retrato bastante interessante do quão complexa era a sociedade daquele período. Por quê? Havia irmandades de brancos, havia irmandades de negros e havia irmandades de mulatos. Mulatos eram aqueles que ficavam no meio do caminho. Eles não eram aceitos nem para a irmandade dos brancos, nem pela irmandade dos negros. Mas eles também tinham a sua adoração, a sua devoção. E cada irmandade dessa construiu uma igreja em devoção ao seu santo. Nas igrejas, principalmente dos brancos, havia competições para ver qual que era a igreja mais bonita. Não uma competição oficial, uma competição mais velada. Isso ajuda a explicar um grande incentivo à arte barroca que existia naquele movimento, né? Mestre Ataíde, Aleijadinho, entre outros pintores e escultores, acabavam trabalhando nessas igrejas, movimentando a arte barroca daquele período. É óbvio, para você ter um movimento artístico, você precisa de financiamento. E havia muito dinheiro circulando em Minas Gerais naquele período, o que permitia, então, essa proliferação das igrejas. Então o estudo dessas irmandades é de super importância e serve para que a gente perceba como que era a sociedade mineira naquele período. Vamos ao quadro? Então, o auge da mineração, ele vai de aproximadamente 1733 a 1748, o declínio a partir de 1750. Se você ver o gráfico da produção aurífera no Brasil, você vai perceber que a partir de 1750 até os 1790, 1800, a produção aurífera ela cai exponencialmente. Em 1740, para vocês terem uma ideia, Ouro Preto tinha 20 mil habitantes. 60 anos depois, essa população diminui drasticamente para 7 mil. Afinal de contas, não havia mais ouro, as pessoas começam a ir para outros lugares, procurar outras situações. Então você tem o ciclo do ouro do Brasil, entre aspas, o ciclo do ouro, essa versão bastante marxista, que já não é tanto mais utilizada, ele é relativamente curto. Se você pegar o período da produção açucareira, por exemplo, e principalmente a posterior à mineração, o auge da produção do café, a cafeicultura, são muito mais fortes. A mineração ela é muito mais efêmera nesse período, ela não tem nem 50 anos de auge. O seu período completo não dá nem 100 anos, né? Desde a descoberta, em 1693, até a decadência ali por volta de 1780. Vamos ao quadro novamente? Fiz questão de colocar uma imagem aqui, né? Ouro Preto, mirante do Morro de São Sebastião. Então, desse mirante você consegue ver aí uma parte bastante interessante da cidade, principalmente aqui o centro histórico. E você consegue aqui perceber, ó, aqui embaixo é onde ficou exposta a cabeça do Tiradentes, e hoje você tem um monumento a Tiradentes. Na frente do monumento, esse prédio aqui é o Museu da Inconfidência. E você começa a ver aqui as igrejas, ó, uma igreja histórica aqui, agora eu não vou lembrar de cabeça qual igreja que é, mas algumas igrejas históricas que estão colocadas em Minas Gerais. Então só nessa imagem, no centro histórico, dá para ver claramente 3 igrejas, né? E a questão geográfica, né? Ouro Preto, assim como outras cidades históricas, uma região de morros, uma região de serra, difícil para chegar. Hoje em dia já é uma viagem interessante, você imagina no século XVII e XVIII. Para os cidadinos de Ouro Preto, um dos apelidos da cidade é queijo suíço. Calcula-se que por baixo da cidade você tem pelo menos 40 quilômetros de túneis cavados que eram utilizados, obviamente, na mineração. E só a título de curiosidade, muitas vezes naquele período, né, no Museu de Mineralogia de Ouro Preto você consegue essas informações, eles sabiam que onde ocorria quartzo, geralmente tinha ouro também. Então eles começavam a fazer uma escavação, começavam a achar quartzo naquela região, eles aumentavam
a escavação e assim conseguiam descobrir o ouro. E esses túneis depois eram utilizados, inclusive pelos negros, para construir as suas igrejas. Os negros, muitas vezes, de irmandade de negros, de mulatos, não tinham dinheiro, tanto dinheiro para fazer as suas igrejas, os ornamentos das suas igrejas. Então eles contrabandeavam, pegavam o ouro que ele ainda não tinha sido quintado, que ele não tinha sido entregue ao dono da lavra, ao dono da data, escondia no cabelo, embaixo da unha e onde pudesse mais, e levava com um túnel escondido até determinada igreja que estava sendo construída para a adoração dos seus santos. Então olha como é que interessante e bonita essa história do Centro Histórico de Ouro Preto e de toda a região ali mineradora. Sociabilidade, religião e sociedade na América Portuguesa do século XVIII, a força da religiosidade. Então, nesse bloco, a gente vai falar bastante sobre essa questão das irmandades religiosas, as forças que elas tinham, exemplos de como elas eram organizadas e como a gente não está estudando apenas e tão somente a religião, mas estudando essas irmandades religiosas para compreender melhor a sociedade daquele período. Vamos ao quadro. Aqui nós temos a citação completa que eu já havia falado. A Juliana Lemos Lassette, no texto. Os rituais de morte nas irmandades de escravos e libertos. Vila Rica, século XVIII. É a dissertação de mestrado dela. Está disponível para download. Então depois procure com calma. É um trabalho belíssimo que ela faz. Olha só o que ela está nos dizendo com relação às irmandades. Eram as irmandades que promoviam as celebrações no interior e fora das igrejas, as procissões e as festas. Então toda a vida social girava em torno das irmandades. Cuidavam da manutenção dos templos, custeavam a compra de peças e as magníficas pinturas feitas nas igrejas. Dessa forma, foram elas as grandes difusoras da fé católica na região daquele período. Não só da fé católica, mas também de vários aspectos das artes, da escultura e da pintura. Para Caio César Brodsky, a história das confrarias, arquiconfrarias, irmandades e ordens terceiras se confunde com a própria história social das Minas Gerais dos 700. Essa frase do Caio Brodsky é a que mais nos importa. Estudar as irmandades religiosas não é um aspecto só de curiosidade minha das irmandades religiosas, ou porque eu sou um historiador da história do catolicismo no Brasil, de maneira nenhuma. Ao estudar as irmandades religiosas, as fontes históricas que você tem com relação a elas, eu consigo desmembrar, eu consigo desbravar um pouco de como e entender um pouco como era a sociedade daquele período. Então, por isso que é importante, não é só um estudo focado, na verdade eu consigo abrir um leque bastante interessante para as minhas explicações e para as minhas conclusões. Vamos ao quadro. Eu fiz questão de colocar duas imagens que demonstram aí a riqueza, a força e a beleza, por que não, do barroco mineiro do século dos 700. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Pilar, uma das igrejas mais famosas de Minas Gerais. Se você for visitar essa igreja hoje, você não pode tirar foto, essa foto provavelmente ela é mais antiga. E eu quero que você preste atenção na profusão de detalhes. Então, lógico, aqui está embaixo os bancos da igreja, o corredor, não vem ao caso. Procure na parede um pedaço de parede com reboco, com pintura. Você não encontra. Do teto, olha a largura dessa moldura. Que coisa absurdamente linda. Olha o teto, todo esculpido. Tudo que você está vendo aqui de amarelo é folhado a ouro. Essas molduras elas eram feitas em madeiras e folheado a ouro. Os altares secundários, a mesma coisa. O barroco é a arte do exagero, é o rococó. Então sempre você tem uma florzinha, uma curvinha, algo. Aqui os outros andares, molduras secundárias aqui em cima. O altar é um exagero, A arte barroca ela tem essa característica, ela tem esse exagero. Eu tive o privilégio de visitar essa igreja pessoalmente. Eu sentei no banco e eu fiquei acho que uns 15 minutos olhando, porque dá a impressão que o seu olho não consegue absorver tudo. É muito detalhe, é muita coisinha, e o valor é inestimável. Eles nem calculam o quanto que valeria as obras de arte ali, porque além do valor histórico, é um valor de mineral, ouro mesmo, muito grande. A maioria das esculturas, dos afrescos, são em ouro 24 quilates. Então, um valor histórico e um valor financeiro absurdo, muito rico, vale muito a pena visitar. Mas a próxima imagem, você vai perceber que essa já é diferente.
Essa é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Como o próprio nome já diz, era uma igreja de uma irmandade de pretos. Repare, olha, eu vou voltar a outra imagem. Vou até tirar as minhas anotações aqui para você limpar. Olha a diferença dessa igreja para essa. São da mesma cidade, do mesmo período histórico. As duas são barrocas, mas perceba como é que a igreja dos pretos ela era mais clean. Em que sentido? Eles não tinham os recursos financeiros para fazer o que era feito na igreja do Nossa Senhora do Pilar. Nem por isso eles perdiam a oportunidade. Então você tem aqui, olha, altares secundários, com muito menos ouro, mas os aspectos da cultura barroca estão presentes. O altar principal, óbvio, mais simples, mas também ele é muito bem feito, muito bem trabalhado. Então isso demonstra, né, só de você entrar, eu vou fazer o antes e depois mais um pouquinho, ó. A Igreja Nossa Senhora do Pilar, Irmandade dos Brancos, e a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Mesmo com menos recursos, esses escravos conseguiam fazer algo interessante, conseguiam demonstrar sua fé, conseguiam participar desse movimento barroco e conseguiam, na medida do possível, também ornamentar a sua igreja. Não tanto quanto a Irmandade dos Brancos, mas isso não fazia com que eles perdessem esse interesse e essa competitividade na fé e dessas irmandades religiosas. Por isso, tão interessante. Faço votos que você procure depois da dissertação de mestrado e leia, você vai se deliciar com o trabalho. Sociabilidade, religião e sociedade na América Portuguesa do século XVIII, lutas pela liberdade. Quando a gente fala de alforria, a gente pensa que a alforria acontecia só de uma maneira, né? Tinha estipulado o preço de um escravo, muitas vezes esse escravo dava um jeito de trabalhar e conseguia a liberdade. Mas as formas de conseguir a alforria, elas eram muito mais complexas. De certa forma, a alforria servia como uma válvula de escape do sistema escravista. Em que sentido? Da esperança. A esperança que o escravo tinha de conseguir a liberdade juridicamente era muito grande, era muito forte. Então, muitas vezes, não é todos os casos, mas muitas vezes, a possibilidade tão próxima, né, ou não tanto, da alforria, fazia com que esses escravos ele não se animasse para fazer uma greve, para fazer uma reivindicação mais forte, para fugir para um quilombo. Então, a alforria era sim uma válvula de escape do sistema escravista. Ela não alcançou tantas pessoas como poderia, mas era um escape desse sistema e por isso que é tão interessante a gente estudar. Vamos ao quadro. O espaço alforrias no período minerador. O período minerador foi um dos que mais houve alforrias. O espaço urbano e a atividade mineradora transformaram as práticas de escravos e alforriados. Essas pessoas são agentes mais ativos da história, conquistando a sua alforria. Como girava muito dinheiro na economia mineradora, muitos escravos conseguiam acessar a sua alforria. Muitas vezes o dono estipulava um valor e esse escravo conseguia, às vezes com contrabando, às vezes com serviços urbanos, né? Muitas vezes numa casa o escravo não trabalhava o dia inteiro. Ele conseguia lavar roupa para fora, uma escrava conseguia fazer uns quitutes, vender na rua, passar roupa, lavar roupa e conseguia juntar comprar o dinheiro para sua alforria. Existiam associações de grupos que eram contra a escravidão, que eram a favor da liberdade, que também faziam uma espécie de consórcio e compravam a liberdade de determinados escravos. E havia também senhores que muitas vezes em testamento, no leito de morte, davam alforria para os seus escravos. Então, na sociedade mineradora, nessa sociedade mais citadina, essas alforrias cresceram muito. Não raros os casos também de relacionamentos interraciais na qual o homem libertava uma ex-escrava negra que de lá lhe servia de amante e constituía matrimônio com ela. Então, perceba que nessa sociedade colonial, o quão complexas são essas situações. Não existe só uma regra de alforria, existem 300 regras de alforria diferentes. Tem um texto da Silvia Renaud de Lara que ela diz o seguinte, que não era incomum um escravo liberto ser reescravizado. Professor, como assim? Muitas vezes o escravo era liberto de boca. O senhor libertava o escravo e concedia alforria. Esse escravo estava livre. Quando o senhor morria, a família, na divisão de bens, e o escravo era um bem, requeria esse escravo novamente. Não tinha um documento dizendo que esse escravo estava livre, ele era reescravizado. Então olha como rica e complexa era a sociedade. Triste se a gente pensar na situação dos escravos naquele momento, mas extremamente interessante para nós que estamos estudando agora. Voltando ao quadro. Aqui uma citação da
do Eduardo França Paiva, Mulheres, Famílias e Resistências Escravas das Minas Gerais do século XVIII. Olha só o que o Paiva vai nos trazer de interessante. As libertações concedidas como prêmio para delatores de irregularidades e para o que os encontrassem grandes diamantes era comum. Inclui-se também as concedidas em testamento pelos bons serviços prestados, por caridade, por afeto e até mesmo por gratidão. Ainda existiam as alforrias patrocinadas por pais, padrinhos, parentes, escônjuges e outros protetores. Mas a maioria das manumissões em Minas Gerais talvez tenha sido paga pelos próprios escravos, dando o valor de uma única vez ou lançando mão da coartação, ou seja, pagamento parcelado da sua alforria. Ou seja, conseguir a liberdade naquele momento era algo importante para os escravos e não tinha uma única regra para isso acontecer. Eles tinham várias ferramentas, vários mecanismos nas quais eles conseguiam essa liberdade. Novamente, como circulava muito ouro, muito dinheiro na sociedade mineradora, essa concessão da alforria, ou melhor, essa conquista da alforria por esses escravos era mais possível do que em regiões mais pobres. Voltando ao quadro. Falando agora sobre do Boris Fausto, no texto História do Brasil, enquanto nos anos de 1735 a 49 os libertos representavam 1,4% da população de descendência africana, em 1786 passaram a 41% e 34% do número total de habitantes da capitania. Então, conforme vai passando o tempo, conforme você vai chegando perto do século XVIII, esse número de ex-escravos ele é muito forte, o que demonstra pra gente que essa sociedade vai ficando até cada vez mais complexa. Uma coisa é eu ter 1,5%, 2% de alforriados, outra coisa é eu ter 30%, 40% de alforriados. E a situação dessas pessoas ficava cada vez mais complexa e, consequentemente, essa sociedade cada vez mais em efervescência. A luta dos escravos contra a sua condição ficava cada vez mais latente e os pensamentos contrários à escravidão, inclusive de fora do Brasil, também eram cada vez mais fortes e mais determinantes. Vamos agora para a nossa segunda situação-problema, história e religião. Por que é possível encontrar, em pleno século XXI, grupos religiosos que insistem em olhar com preconceito e intolerância as pessoas que fazem parte de religiões de matrizes africanas? Quantas vezes a gente escuta pessoas falarem, olha, aquela região africana, eles são adoradores do demônio, aquilo ali é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Para eles, o Deus é só o Deus judaico-cristão, que muitas vezes numa imagem é retratado o loiro dos olhos azuis. E a gente sabe que historicamente isso é uma construção totalmente equivocada. Mas por que esse preconceito tão forte com as religiões de matrizes africanas? Será que é um preconceito só contra a religião ou você tem um preconceito étnico-racial muito mais forte por detrás de tudo isso? Voltando ao quadro. A predominância do catolicismo como religião em toda a colônia não fez as crenças dos grupos nativos ou aquelas que os africanos traziam ser esquecidas. Só o próprio fato de você ter uma grande força das religiões africanas, de afrodescendentes, do sincretismo religioso no Brasil até hoje, é uma maneira de resistência, mostra que a resistência desses ex-escravos deu certo. Pela imposição que o catolicismo teve no Brasil todo, principalmente durante o período colonial, era para a gente não ter resquício nenhum dessas religiões de matriz africana. Mas a gente percebe como que essa sociedade lutou, como que esses escravos lutaram para deixar a sua história viva. Então, a permanência e a resistência desses grupos, dessas religiões de matrizes africanas, mostra como a resistência deu certo, como que isso é positivo na nossa sociedade. Voltando ao quadro. Nesse resolvendo, eu vou fazer uma citação da grande Laura de Melo e Souza no texto O Diabo e a Terra de Santa Cruz. Olha só o que a Laura de Melo e Souza vai nos dizer nesse período. Outorgado, talvez, no primeiro momento, pela camada dominante, o sincretismo afro-católico dos escravos foi uma realidade que se infundiu com a preservação dos próprios ritos e mitos das primitivas religiões africanas. Nas estruturas sociais que lhes foram impostas, os negros, através da religião, procuraram nichos em que pudessem desenvolver integralmente suas manifestações religiosas. Arrancado de suas aldeias natais,
não puderam recriar no Brasil o ambiente ecológico em que haviam se constituído suas divindades. Entretanto, ancorados no sistema mítico originário, recompuseram-se no novo meio. O que é o sincretismo? Essa mistura de religiões. A gente pega a Umbanda no Brasil como um grande exemplo disso. Arrancados violentamente, como a Laura de Mello Souza disse, do seu território, esses escravos não conseguiram no Brasil reproduzir na integralidade a sua religião, mas eles tinham essa origem. E eles conseguem misturar, né, aspectos da religiosidade africana com o catolicismo que lhes eram impostos. Então, no meio disso tudo, surge esse sincretismo e a força das religiões africanas, né, e afro-brasileiras, que têm ganhado cada vez mais espaço, têm crescido exponencialmente no Brasil nos últimos anos. É lógico que essas religiões sofrem muito preconceito, principalmente por essa visão do errado, do lado negro, todo o preconceito que a gente pode imaginar. Toda religião sempre busca aspectos pacíficos, ela é importante, inclusive, na organização social de uma sociedade. E quanto mais a gente percebe as religiões africanas crescendo, sendo aceitas, sendo mais trabalhadas de uma maneira mais normal, né, com perdão da palavra, na sociedade, é um sinal de que esse preconceito, de que essa discriminação racial, né, também está desaparecendo na nossa sociedade. Mas, infelizmente, ela ainda existe de uma maneira bastante forte. Vamos agora para o nosso segundo momento de interação. A questão é a seguinte: como podemos incentivar o respeito às religiões de matriz africana nas aulas de história? Agora pense você como futuro professor e professora, como que no seu dia a dia, lá no chão da escola, você pode ajudar a contribuir para que os alunos tenham uma visão diferente dessas religiões? Pense e reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta.
Bom, respondendo a nossa questão, né, como a gente pode incentivar o respeito às religiões de matrizes de cultura africana em sala de aula, sempre que a gente está em sala de aula, os alunos muitas vezes têm preconceito por falta de conhecimento, por falta de saber, de entender. Então, a primeira coisa interessante é mostrar para eles, demonstrar o que é uma religião africana. Como você pode fazer isso? De uma maneira tradicional, você pode trabalhar com uma aula expositiva, né? Apresentar para eles a origem dessas religiões, a importância delas, as divindades. Em um segundo momento, pensando ali nas metodologias ativas, né, na sala de aula de invertida, você pode pedir para que os alunos façam uma pesquisa em forma de seminário e que eles apresentem esses resultados para você. Eu tive uma experiência fantástica quando, nos primeiros anos meus de docência, trabalhava com disciplina de ensino religioso. Em alguns estados existe essa disciplina e o professor de história muitas vezes é habilitado a trabalhar com isso. E eu tinha um aluno que era da Umbanda e esse aluno, né, em parceria, montou um seminário e apresentou para os alunos, para os colegas deles de outras turmas, inclusive, sobre a sua religião. E era interessante perceber o seguinte, muitas vezes os alunos não conheciam. E quando conheciam as divindades, a origem da religião, falavam sobre o sincretismo, a importância e a valorização daquilo para a cultura deles, para a cultura nacional, a partir daí você tinha uma participação mais interessante dos alunos. Então isso é um exemplo de como em sala de aula, com esse conhecimento, com essa contextualização histórica, é possível sair, né, dessa questão do preconceito. Um outro exemplo também, que já aconteceu dessa vez com outro colega, esse colega pediu um trabalho sobre mitologias. Então, lógico, o aluno vai na mitologia grega, mitologia romana, nórdica, que são as mais famosas. Depois o professor apresentou as demais mitologias. Então, a mitologia, por exemplo, de criação do mundo, segundo a Umbanda, segundo o Candomblé, segundo outras religiões que não são tão comumente trabalhadas em sala de aula. Por meio desse trabalho, por meio dessa apresentação, os alunos começaram a conhecer e a partir daí respeitar. Quando o aluno conhece, quando o aluno contextualiza, ele entende, a partir daí o preconceito desaparece e ele inclusive vai para um aspecto de valorização dessa cultura. Então, assim, em sala de aula a gente consegue trabalhar. Esses são alguns exemplos, te garanto que você aí em casa vai conseguir pensar em momentos melhores, em estratégias melhores para combater esse preconceito, essa discriminação. E se a gente faz isso em sala de aula, esse aluno vai crescer já um cidadão mais preparado, mais crítico, com menos preconceitos para lidar com esse tipo de situação. Vamos agora para o nosso recapitulando, né? Na nossa aula de hoje, né, como sempre, trabalhando em 3 momentos. No primeiro momento, a gente falou bastante sobre a questão da estruturação colonial, a importância da estrutura colonial. Falamos sobre o processo de interiorização que havia aqui na colônia. Falamos um pouco sobre a historiografia, né? Debatemos a ideia do Caio Prado Júnior, que fala sobre a ideia de que a colonização ocorria única e exclusivamente para enriquecimento da metrópole. Depois, em oposição a ele, o trabalho do Fragoso e do Manolo Florentino sobre a ideia de que havia uma acumulação de capital dentro da colônia. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula, questionamentos do mercantilismo. Na segunda parte da nossa aula, nós falamos do período minerador. E esse período minerador também é dividido em 2 aspectos. O aspecto mais econômico, né, então relativo às riquezas, relativo à organização política, como que o governo português fazia para evitar o contrabando. E falamos num aspecto também mais social. E nesse aspecto social, relativo principalmente as irmandades religiosas, como essas irmandades religiosas eram poderosas, muitas delas ricas, principalmente ligadas aos brancos e não aos afrodescendentes, e como que essas irmandades demonstram a complexidade da sociedade mineradora. E no final da nossa aula nós falamos sobre as lutas pela liberdade, falamos um pouco sobre o movimento dos quilombolas, falamos sobre as greves que os escravos faziam para melhorar suas condições e principalmente sobre as alforrias, que eram aí válvulas de escape desse sistema tão opressivo da escravidão no Brasil. Bom, falamos sobre bastantes aspectos dessa aula. Temporalmente, a gente focou bastante ali no século XVII e no século XVIII. E vale a pena salientar o seguinte:
a gente está estudando na história, a gente estuda principalmente com um viés social, político e econômico. Não significa que acaba um período para começar um outro. Então, a cana-de-açúcar, por exemplo, no Brasil, ela nunca deixou de ser produzida. É óbvio que o Nordeste passa por uma decadência no século XVIII, que é o século do auge da mineração. A mineração não se esgota totalmente quando você começa a ter ali com força maior a questão da produção cafeeira. Então, esses momentos permanecem. E talvez o período minerador seja tão interessante pela questão da interiorização do país e pela criação de um centro urbano que não existia naquele período, né? Anteriormente, a colonização era uma colonização muito costeira e a partir do período minerador que você tem uma interiorização, centros urbanos, mudança da capital e o aumento desse espectro da complexidade dessa sociedade. Uma sociedade que não opunha só homens brancos ricos e escravizados, mas você tinha diversos tons sociais nesse meio termo. Você tem homens livres pobres, você tem escravos que são alforriados, você tem escravos que posteriormente vão adquirir outros escravos. Então a leitura, a interpretação da sociedade brasileira colonial, especificamente no caso dessa nossa aula de hoje, da sociedade mineradora, não é tão simples. Faço o voto novamente que você fique atento às citações que eu fiz durante a aula, diversos autores, diversos textos, dissertações de mestrado, livros consagrados. Vá atrás, leia, pesquise esses autores para você ter uma formação cada vez melhor. Me despeço de vocês agora, desejo a todos bons estudos e até uma próxima aula.